é agora o momento favorável. Queridos irmãos e irmãs, com essas palavras conclusivas da segunda leitura de hoje, da segunda carta de São Paulo à comunidade de Corinto, nós damos início com esta quarta-feira de cinzas, a esse tempo quaresmal, marcado pela conversão e a penitência. É um momento oportuno, favorável, para que nós cristãos possamos passar por uma grande penitência, digamos assim. 40 dias, lembrando aí, os 40 anos que o povo peregrinou o deserto adentro, para chegar até a terra prometida, os 40 dias do dilúvio para recomeçar uma nova criação, os 40 dias no início do ministério apostólico de Jesus Cristo, quando ele foi tentado pelo diabo. 40, portanto, é para nós um momento oportuno para que nós, no nosso tempo, possamos nos preparar para celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Dom Henrique Soares, de saudosa memória, diz, como o rio se encontra com o mar, nós também, inevitavelmente, nesses 40 dias, partimos desse tempo quaresmal de conversão e penitência, para se encontrar com nosso Senhor ressuscitado, vivo, presente em nosso meio. Por isso é um tempo de purificação, tempo em que os primeiros cristãos, viviam isso de maneira muito profunda, sobretudo os pecadores, aqueles que se preparavam, digamos assim, para uma adesão mais profunda à fé, aqueles que por conta dos pecados graves foram excomungados da igreja da fé, e depois de uma longa conversão se preparam para serem readmitidos à igreja, na quinta-feira santa, com uma grande celebração, onde lhes eram impostos uma nova veste, no caso eles se revestiam de sacos, e as cinzas na cabeça como um sinal de arrependimento, de quem se arrependeu do seu pecado, e que agora quer pedir a Deus e à comunidade perdão para ser reintegrado à comunidade, e que naquela época o bispo então acolhia um por um desses penitentes com um abraço, reintegrando a comunidade. Que bom se no final dessa nossa caminhada de conversão, nós formos acolhidos pelo abraço de Deus, na sua ternura, no seu carinho. Por isso, as primeiras leituras de hoje nos lembram da necessidade da reconciliação e, sobretudo, do sacramento da reconciliação. Na segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, os apóstolos se colocam ali como embaixadores de Cristo, embaixadores de um ministério de reconciliação. Nesse tempo favorável, como eles dizem, àquela comunidade para que se converta, creia no Senhor e viva o seu Evangelho, como nós vamos dizer daqui a pouco, com a imposição das cinzas em nossas cabeças, convertei-vos e crede no Evangelho. Também a primeira leitura de hoje, o profeta Joel, grande profeta e uma espécie de também de sacerdote, que depois do exílio, quando a comunidade ali sofreu a invasão de gafanhotos e passa por diversas privações, por fome, o profeta anima a comunidade dizendo para rasgar não as vestes, mas rasgar o próprio coração, e voltar-se totalmente para o Senhor, porque Deus é o Deus da misericórdia, o Deus do amor, que não nos abandona quando nós nos colocamos numa atitude sincera de conversão. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha aí do santuário da sua casa, não tenha vergonha de rasgar a veste do seu coração. Talvez no mundo de hoje,
né, ficar nu na frente um do outro não seja uma coisa tão difícil assim, mas ter a coragem de abrir-se por dentro, revelar a intimidade do seu coração, né, o que passa no mais íntimo do seu ser para Deus, mostrar essa nudez interior com suas fraquezas, suas misérias, os seus pecados, seja um ato de tão grande coragem e nobreza para nós, se quisermos nos converter de fato. E o Evangelho de hoje, que como em todos os anos, nos convida a essas 3 práticas, tanto judaicas quanto cristãs, para vivermos a Quaresma, que é a oração, o jejum e a caridade, a esmola, a partilha, né? É tempo propício para rezarmos, então nós vamos provocar um grande silêncio, interior e exterior, para falar com Deus, ouvir Deus, falar com os irmãos, nos aproximar, dialogar, porque no diálogo nos entendemos, no diálogo nos aproximamos, nos reconciliamos, no diálogo nos despertamos para um amor com Deus e com os nossos irmãos, né? É tempo de jejuar, de abstinência, de deixar de lado tudo aquilo que nos aprisiona, que nos leva a pecar, sobretudo o apego aos bens materiais. É tempo de exercer a caridade e esmola, de partilhar com quem não tem aquilo que muitas vezes sobra para nós e que não nos é necessário, né? Enfim, é tempo também de vivermos a campanha da fraternidade como um gesto de rezarmos, de praticarmos a esmola, de praticarmos também o jejum, cuidando, como sugere este ano, da natureza, né? Uma ecologia integral, para que nós possamos ter condições de vida, né? Já, se eu não me engano, é a 8ª campanha da fraternidade que trata deste tema específico, né? E como nos convida a campanha sairmos da lógica, muitas vezes, da exploração da natureza, dos bens indispensáveis para a nossa sobrevivência, para uma lógica do cuidado, como o Papa Francisco insiste e pede tantas vezes a nós, né? Nas suas encíclicas, nos seus escritos. Cuidar da natureza é cuidar também da nossa vida, das nossas condições de vida, é cuidar daquilo que Deus fez por nós e para a nossa sobrevivência. Por isso, na nossa caminhada de conversão, nesse tempo da Quaresma, em comunhão com toda a igreja no Brasil, nós nos propomos a este cuidado. Por fim, lembro aqui um dos livros utilizados pelos primeiros cristãos, Pastor de Hermas, que nos pedia nessa Quaresma para fazermos o jejum de pão e água. E tudo aquilo que sobra das nossas economias, nós devemos usar isso para ajudar os doentes, os pobres, os necessitados, né? Que nós possamos praticar esse gesto nobre de caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos prosseguir agora com a bênção das cinzas que serão impostas nas nossas cabeças, como um sinal do nosso propósito também de nos convertermos para ressuscitarmos com Cristo no final desta caminhada quaresmal.